Olá pessoal, meu nome é Leandro Canavazzo, sou advogado. Estou falando sobre abandono afetivo. Esse é o terceiro bloco, né, sobre esse tema, abandono afetivo. Então eu quero trazer para vocês aqui, em especial, sobre como provar isso, né, a questão do abandono afetivo, né, a grande questão do judiciário. Às vezes a gente tem aí um direito, né, a gente tem uma situação, mas a gente também tem que demonstrar isso, tá? Então, se você gostou desse conteúdo que vem, né, fazendo sobre abandono afetivo e outros, dá um like, se inscreva no canal, compartilhe, isso nos ajuda, nos incentiva a continuar produzindo, tá certo? Veja bem, cumprindo o meu propósito aqui, objetivo, pessoal, essa questão das provas, né, ela precisa estar de alguma forma demonstrada, né, a ausência total, né, dessa pessoa, seja um pai. Eu vou usar como exemplo o pai, lembrando para vocês que não é só o filho que pode receber a indenização por abandono afetivo. Pode ser um idoso, pode ser um deficiente, tá? Então, qualquer sujeito que em situação de vulnerabilidade, né, não tem atenção dos seus outros familiares, ele pode sim receber aí uma indenização por abandono afetivo. Agora, as provas, pessoal. Geralmente isso precisa, vou dar o exemplo da criança, né, que é o mais comum. A criança está ali já há muitos anos, às vezes até recebe a pensão, né, e eu vou usar aqui também um exemplo como sendo o pai que abandona, porque infelizmente essa é a grande maioria ainda, esmagadora maioria, né? A gente tem casos sim de mãe que abandonam também os seus filhos, infelizmente, mas a esmagadora maioria ainda é crianças sem pais. Isso é uma realidade que a gente precisa mudar urgente. E eu acredito que essa tese do abandono afetivo, condenando esses pais irresponsáveis, né, a pagar a indenização, é um passo para a gente mudar um pouco essa realidade, né? Essa cultura completamente descabida, né? Triste, lamentável, de abandono afetivo, certo? Pessoal, então, você precisa, é bem comum, né, que essa mãe busque o pai para alimentos, para pagar pensão alimentícia. Muitas vezes o pai até paga a pensão alimentícia, mas ele não comparece, ele não visita, ele não está nem aí para nada, a criança fica doente, a criança passa de ano, a criança se forma, ou às vezes a criança está com problemas gravíssimos e não está nem aí. O pai viajou, mora em outra cidade, não liga, né? E às vezes isso tem registrado ali, né? A mãe tentando falar, pedindo, seja por e-mail, seja por carta, né? Quem é de antigamente aí, que tem uma carta escrita, um e-mail, um telegrama, hoje em dia o WhatsApp, qualquer meio de comunicação, Facebook, Instagram, qualquer meio de comunicação, né, onde fique demonstrado que não há qualquer presença, né, dessa pessoa, nesse exemplo que eu estou falando, desse pai na vida dessa criança. Essa criança pode até já estar com a maioridade, né? Então, tanto ela criança ou maioridade, a gente pode sim entrar com essa ação sobre abandono afetivo. E aí a gente precisa demonstrar justamente isso, né? Que houve de fato uma situação em que aquele cidadão, né, o adulto ali da situação, ele virou de costas para essa criança e não quis mais saber dela. Volto a frisar aqui, né, um ponto que é muito importante, é bem interessante, isso já foi alvo de decisão, né, já foi mencionado em decisões judiciais. Não tem como o Estado, ou o Judiciário, ou nós, seres humanos, obrigarmos aquele pai a amar aquele filho, né? Não tem como. Mas a gente tem sim como obrigar aquele pai a custear, a sustentar, ele tem aquele filho, né? Não só isso, mas dar toda assistência. Então ele tem o dever, a obrigação de dar assistência àquela criança, neste exemplo que eu estou falando, ou aquele idoso, ou deficiente, como eu já comentei para vocês, estou repetindo de propósito para fixação, para vocês gravarem bem essa informação. Certo, pessoal? E aí, uma vez feito isso, com essas provas, a gente ingressa no judiciário e pede essa reparação. E tem até um outro caso também. Tem um caso que ficou bem evidente, essa situação de abandono, onde um dos filhos foi com uma relação extraconjugal, né?
Enfim, mas isso não importa. Nesse caso foi uma relação extraconjugal, mas isso não importa. Pode ser qualquer filho, foi uma namorada, foi um relacionamento anterior. Mas acabou que esse pai, ele tinha 3 outros filhos, tá? De um outro relacionamento, e teve esse filho, né, fora do relacionamento. Esse filho aqui não teve nada, absolutamente nada. Os outros filhos aqui tiveram tudo do bom e do melhor, tá? Isso é uma situação que deixa completamente escrachado, né? Fica completamente comprovado um abandono, né? Aqui no caso um abandono material, né? De oportunidades, por exemplo, um desses 3 filhos estudou fora do país, né? Fez a sua graduação fora, etc. Viajou o mundo, né? Teve toda assistência dentro do lar, plano de saúde, etc. O outro já não teve nada disso, né? Então tem a questão material aí, que isso também impacta, né? Porque afinal de contas, se a pessoa tem estrutura, ela pode ter mais condições ali de se desenvolver, né? Ela pode ter mais condições. A partir do momento que você abandona, não dá atenção, não dá nenhuma mínima estrutura, né? As coisas ficam mais difíceis. Não vou dizer que é impossível, mas sim fica diferente ali o tratamento, né? Então, nesse caso que eu estou mencionando rapidamente aqui, não entrei em detalhes, estou mencionando rapidamente, fica mais evidente ainda o abandono, certo? Então, pessoal, estou encerrando aqui o terceiro e último bloco desses 3 blocos que falei sobre abandono afetivo. Se você gostou, dá um like, né? Compartilha, se inscreva no canal, isso auxilia a gente a continuar produzindo. E se ficou alguma dúvida, me mande, né? Alguma dúvida, de repente a sua dúvida pode ser mais um vídeo aqui sobre isso, esclarecendo, e vai atender outras pessoas também, tá certo? Um abraço, até breve.